Olá, seja bem-vindo. Meu nome é César, eu sou professor de matemática. Esse vídeo vamos falar um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras, Teorema de Tales e semelhança de triângulos. Vamos lá? Na figura a seguir, sabendo que as retas R, S e T são paralelas, utilize o Teorema de Tales e determine o valor de x. O que nós vamos fazer? Descobrir o valor do x. Eu não quero descobrir o valor de todos, apesar que, se eu descobrir o valor de um, como todos são x, é o valor de todos, né? Então vamos começar a resolver. Vamos observar que nós temos, de um lado, 2x e x, e do outro lado, x menos 2 e x menos 4. 2x está para x, assim como x menos 2 está para x menos 4. Já montamos a nossa relação, tá tudo certinho. E agora vamos começar a resolver. Vamos observar que de um lado eu tenho x, 2x sobre x. Eu vou simplificar esses dois e vou copiar todos os outros valores que eu não utilizei, ou seja, que eu não calculei nada. Então vai ficar assim: 2, o x que simplificou com x vai dar 1. Eu não preciso copiar, então eu vou copiar o 2 que sobrou igual x menos 2 sobre x menos 4. Coloquei entre parênteses, mas também não precisa, caso você não queira. Agora eu tenho que observar que o 2 que está sozinho, ele tem um 1 embaixo. Então eu vou colocar, porque eu vou precisar desse 1 aqui. A partir de agora, para resolver, eu vou fazer uma multiplicação em cruz. Ou seja, eu vou pegar o x menos 2, aliás, o x menos 4 e multiplicar pelo 2 e o x menos 2 multiplicar pelo 1. Vamos colocar na linha de baixo para ver como fica. Então, 2, abre parênteses, x menos 4, fecha parênteses. Deixa eu arrumar o nosso 4 que ficou terrível. X menos 4, fecha parênteses, é igual a 1, abre parênteses, x menos 2. Eu quero chamar a atenção para esse 1, abre parênteses, x menos 2. Eu não precisaria colocar um 1, mas para nós resolvermos, para manter aí a igualdade, né, e você observar que a gente utiliza também o 1, eu resolvi colocar, mas aí se esquecer também não tem problema, ele não vai alterar o resultado, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. A partir de agora, vamos começar a multiplicar. O 2, ele vai multiplicar todos os números que estão dentro dos parênteses. 2 vezes x e 2 vezes 4. Vamos ver. 2 vezes x vai dar 2x. Agora, eu tenho o 2 e o menos 4. O 2 é positivo e o menos 4 é negativo. Eu tenho que fazer a regrinha de sinais. Muito bem, sinais diferentes na multiplicação vai ser menos. O 2 é positivo e o menos 4 é negativo. Menos com mais vai dar menos. Então, menos 2 vezes 4, 8. Igual. O 1, como eu já havia dito, ele multiplica todos os números que estão dentro dos parênteses. Qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. Então, basta eu copiar o x menos 2. 1 vez x, x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, vai ficar x menos 2. Já fizemos a multiplicação dos dois lados. Agora eu vou colocar em ordem. Número para um lado, letra para o outro. Então, para ficar mais simples, eu vou dizer que desse lado só vão os números
e os números acompanhados de letras e as letras sozinhas. E do outro lado, só os números. Isso aqui é para simplificar, para ficar mais fácil para você observar, tá? Agora vamos arrumar isso. Toda vez que eu mudar de lado, eu vou mudar a operação, ou seja, o sinal. Se está mais, vai menos, se está menos, vai mais. E se tiver vezes, vai divisão e vice-versa. Então vamos ver como fica agora. 2x já está no lugarzinho dele bonitinho, então ele vai ficar aqui. O x que está sozinho aqui, ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Então, se é mais, vai menos. Então, vai ficar menos x é igual. Mesma coisa com os números. O menos 2 já está lá no lugarzinho dele certinho, então eu vou copiá-lo aqui. Menos 2. Agora, o 8 não, olha o 8 aqui. O 8 está negativo, ele vai do outro lado positivo. Agora já está tudo bonitinho. Número e letra para um lado e número sem letra para o outro lado. Vamos resolver agora primeiro os números que estão com letras aqui. 2x menos x. Eu tenho 2x e perdi um x. É como se eu tivesse duas maçãs e comi uma. Eu fiquei com uma maçã. Então, 2x menos x, eu vou ter 1x. 1 eu não preciso pôr, então eu coloco o x. Por quê? Aqui eu já sei que tem 1. 1 que? 1x. É igual. Menos 2 mais 8. Não vou fazer reguinha de sinais. Menos com mais menos aqui não. Nesse caso, eu devo 2 e paguei 8. Se eu devo R$2 e paguei 8, eles vão me dar de troco 6. Então, eu terei R$6. Então, o valor do meu x aqui será 6. Na figura a seguir, a reta R é paralela à reta S, que é paralela à reta T. Determine as medidas dos segmentos B e E do segmento E e D. As medidas estão indicadas em centímetros. Para resolvermos esse exercício, basta utilizarmos o teorema de Tales. Observe bem a figura a seguir. Do lado direito, eu tenho o valor dos segmentos que nós queremos descobrir, que é o segmento B e E, que é igual a x, e o segmento D e E, que é igual a 2x mais 3. Do lado esquerdo da nossa figura, o segmento AC é igual a 3 e o segmento F e C ou CF é igual a 8. Utilizando essas informações, vamos calcular o valor do x e o valor dos dois segmentos que é pedido no exercício. Vamos lá. Vamos montar 3 está para 8. 3 está para 8, que são os valores que estão do lado esquerdo da nossa figura, é igual aos valores, aliás, a x sobre 2x mais 3. Esses valores, eles já estão na figura do nosso exercício. Do lado esquerdo, 3 e 8, do lado direito, x e 2x mais 3. Então, vai ficar o 3 em cima e o 8 embaixo é igual a x sobre 2x mais 3. Agora, vamos começar a resolver. O 3, ele vai multiplicar todos os números que estão embaixo. Nós vamos multiplicar em cruz. E o 8 vai multiplicar o x em cima. Vai ficar assim, então. 3 vezes, abre parênteses, 2x mais 3. Tenho que colocar entre parênteses, porque o 3 ele vai multiplicar todos os componentes que estão dentro desses parênteses. Então, eu tenho que colocar uma cerquinha, digamos assim. É igual.
o 8 vezes x, 8x. Muito bem, 3 abre parênteses, 2x mais 3 fecha parênteses, é igual a 8x. A partir de agora, vamos multiplicar o 3 por todo... Aliás, vamos multiplicar o 2x mais 3 por 3. Ou seja, o 3 vai multiplicar tudo que tem dentro dos parênteses. 3 vezes 2x será 6x. Mais 3 vezes 3 vai ser 9. Aliás, é 9. Igual a 8x. A partir de agora, número para um lado, letra para o outro. Do lado esquerdo, eu só vou colocar os números acompanhados de letra e do lado direito só o número sozinho. Então vai ficar 6x. Observe que do lado direito eu tenho o 8x. Esse 8x, ele vai para o outro lado trocando o sinal. Se é positivo, vai negativo. Então, 8x é positivo, vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar 8x negativos. É igual o 9. Ele é positivo aqui do lado esquerdo. O 9 é positivo, ele vai para o outro lado com sinal invertido, ou seja, negativo. Então, ele vai ir como menos 9. 6x menos 8x é igual a menos 9. Agora, vamos resolver. Eu tenho 6x e devo 8x, então eu fiquei devendo 2x. Menos 2x é igual a menos 9. Nesse caso do 6x menos 8x, eu não faço regrinha de sinais. Regrinha de sinais, elas só são feitas quando for divisão ou multiplicação. O 2, vamos voltar para o nosso cálculo. O 2, ele está multiplicando o x. É menos 2 vezes x nessa parte. Então, se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado com a operação invertida, né? É multiplicação, ele vai divisão. Vai ficar da seguinte forma. X é igual a menos 9 dividido por menos 2. Então, x é igual, vou fazer a regrinha de sinais. Menos com menos vai dar mais. 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Achamos o valor do x, 4,5. A partir de agora, vamos calcular os valores dos segmentos pedidos. O primeiro segmento, B e E. O primeiro segmento B e E, ele é igual a x. Logo, se x vale 4,5, como nós já calculamos, então o valor do segmento B e E será 4,5, que é o valor do x. Então, B e E é igual a 4,5 centímetros, né? Não podemos esquecer. O próximo, o segmento E e D. O segmento E e D, ele é igual a 2x mais 3. Então, no lugar do x, eu vou pôr 4,5. Vai ficar assim. 2 vezes 4,5 mais 3. No lugar do x, eu coloquei o valor que nós calculamos anteriormente. Vou multiplicar o 2 vezes 4,5 e somar com 3. Então, 2 vezes 4,5 vai ser 9. 9 mais 3, que vai ser 12. Então, o valor do segmento E e D é igual a 12 centímetros. 3 lotes em forma de trapézio retângulos têm frente para a Rua das Camélias e para a Rua das Rosas, como mostra a figura. As medidas das frentes dos lotes para a Rua das Camélias são 25 metros, 15 metros e 30 metros. Calcule a medida da frente do lote A para a Rua das Rosas, sabendo que a soma das medidas da frente desses lotes
é 84 metros. Nesse exercício, nos deparamos com a seguinte situação. São 3 lotes. O lote A, o lote B e o lote C, né? O lote A, B e C, ele dá com a frente para a Rua das Rosas. O lote A, que tem a medida de 25, o lote B, que tem a medida de fundo 15, e o lote C, que tem a medida de fundo 30, é a Rua das Camélias. A somatória dos lotes A, B e C com fundo para a Rua das Camélias equivale a 70 metros. E o lote A, B e C com a frente para a Rua das Rosas, a somatória de A, B e C equivale a 84 metros. A questão do exercício é: quanto vale a frente do lote A? Ou seja, eu quero saber o valor da frente do lote A que está para a Rua das Rosas. Aqui eu já tenho tudo que eu preciso para resolver. Eu quero o valor do A, tenho o fundo do lote A que equivale a 25, a somatória, que é do fundo dos 3 lotes, que é 70, e a somatória da frente, que equivale a 84. Vamos montar uma regrinha de 3 aqui. Vai ficar da seguinte forma. A é o que eu quero. Está para 84. Então, o A, ele pertence à frente. Tudo que pertence à frente está de um lado. A, ele está para 84. O A, ele está para a somatória dos 3. É igual. O fundo agora, 25, está para a somatória de todos os fundos dos lotes. Então, o A está para 84 e 25 está para 70. Já montamos a nossa regrinha de 3. Agora, basta multiplicar em cruz. 70A é igual a 70A. Ou seja, 70 vezes o A é igual a 70A. 84 vezes 25 é igual a 2.100. 70 vezes A é igual a 2.100. O 70 está multiplicando o A, então ele vai passar dividindo o 2.100. A vai ser igual a 2.100 dividido por 70. 2.100 dividido por 70 é igual a 30. Então, A é igual a 30 metros. Achamos aí o valor da frente do lote A, que está para a Rua das Rosas, que equivale a 30 metros. Para que um triângulo exista, ele precisa satisfazer a condição de existência que diz que o maior lado de um triângulo tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados. Sendo assim, qual das alternativas abaixo apresenta medidas que são possíveis para se formar um triângulo? Alternativa A: 10 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros. Alternativa B: 12 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros. Alternativa C: 14 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros. E alternativa D: 8 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. Nesse exercício, foram dadas 4 alternativas. A letra A, letra B, C e D, com as medidas dos lados do triângulo. Então, no item A, o triângulo tem 10 centímetros de lado, o outro lado tem 5 e o outro tem 7. E assim sucessivamente na alternativa B, C e D. Nós teremos que analisar as 4 alternativas para concluir se é possível construir um triângulo com essas medidas ou não.
aplicando sim a condição de existência, né? A condição de existência diz que o maior lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos dois menores lados. Vamos começar com a letra D. O maior lado é o 8. Se eu somar os dois menores lados, 2 e 3, eu vou ter 5 centímetros. 5 centímetros é menor que o maior lado, no caso aqui 8. Então, não é possível construir um triângulo utilizando essas medidas. Vamos para a letra C. O maior lado na letra C é o 14 centímetros. Os dois menores é 5 e 7. Somando os dois, eu vou ter 12 centímetros. 12 centímetros é menor que 14, então não é possível construir um triângulo utilizando essas medidas. Vamos para a letra B. Na letra B, o maior lado é 12 centímetros e os dois outros lados equivalem a 6 centímetros cada. 6 mais 6 são 12 centímetros. 12 centímetros é igual ao valor do maior lado do triângulo, que também é 12 centímetros. Não é possível construir um triângulo utilizando esses valores. Agora, no item A, o maior lado do triângulo é 10 centímetros. E os dois menores é 5 e 7 centímetros. Se eu somar 5 com 7, eu terei 12 centímetros. 12 centímetros é maior que 10. Então, nesse caso, é possível construir um triângulo utilizando esses valores. Então, para esse exercício, a letra A é a resposta. Os triângulos abaixo são congruentes. Qual dos casos abaixo justifica a congruência? Alternativa A, lado, ângulo, lado. Alternativa B, lado, lado, lado. Alternativa C, ângulo, lado, ângulo. E alternativa D, ângulo, ângulo, ângulo. Nesse exercício, existem dois triângulos. Os triângulos, eles têm dois ângulos, um de 45 graus, outro de 35, e um lado medindo 8. E o outro triângulo também tem um ângulo de 45 e um ângulo de 35 graus, e um lado também medindo 8. Vamos entender o que são casos de congruência de triângulos, ou simplesmente congruência triangular. São critérios dados a dois ou mais triângulos para estabelecer que esses são congruentes, podendo dizer que são idênticos, ou seja, com todas as medidas iguais. Nesse caso aqui, eu coloquei 3 casos de congruência. O primeiro caso, lado, 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 ou seja, todos os lados de um triângulo, ele tem a mesma medida que do outro triângulo. Então, vamos observar melhor a figura. Eu tenho aqui no primeiro triângulo o lado com 2 pauzinhos e no outro triângulo o outro lado também com 2 pauzinhos. Isso significa que os dois lados são iguais, têm a mesma medida. E assim por diante. O outro lado, que é a hipotenusa do triângulo, tem um pauzinho e confere com o triângulo seguinte. Então, os 3 lados desse triângulo são idênticos. Então, ele é congruente a partir do lado, 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 que é o primeiro caso. O segundo caso, ângulo, lado e ângulo. Então, vamos observar bem a figura. Ângulo do primeiro triângulo é congruente ao ângulo do segundo triângulo. O lado de um triângulo também é congruente ao outro lado do triângulo. E o ângulo seguinte do triângulo também tem a mesma medida, é congruente ao ângulo do segundo triângulo. Então, nós chamamos
Nós dizemos que o segundo caso de congruência é ângulo, lado, ângulo. E o terceiro caso de congruência é lado, ângulo, lado. Então, eu tenho aqui o primeiro triângulo, que tem um lado que é congruente ao outro lado. O ângulo no meio aqui deles também é congruente ao outro ângulo do outro triângulo. E o outro lado também é congruente, tem a mesma medida que o lado do outro triângulo. Então, ele cai no terceiro caso de congruência, que é lado, ângulo, lado. Então, a partir de agora, vamos resolver o exercício a seguir. Nesse exercício, vamos analisar em qual caso se encaixa a congruência de triângulo desses dois triângulos da figura. Então, vamos analisar. No primeiro triângulo, eu tenho um ângulo de 45 graus, um lado que mede 8 e o outro ângulo de 35 graus. E no triângulo a seguir, eu também tenho um ângulo de 45 graus, um lado medindo 8 e o outro ângulo de 35 graus. Ângulo com o ângulo do seguinte, lado com o lado do seguinte e ângulo com o ângulo do seguinte. Então, o caso de congruência é ângulo, lado, ângulo. Letra C. Antônio precisa de uma tábua para fazer um reforço diagonal em uma porteira de 3 metros de altura por 4 metros de comprimento. Qual é o comprimento da tábua que ele precisa? A cerca de Antônio forma um triângulo retângulo, onde eu tenho a hipotenusa, que é essa parte aqui, junto com os dois catetos. Um mede 3 metros e o outro 4. E na realidade, o que eu quero saber? É o tamanho da diagonal, que nada mais é que a hipotenusa aí do triângulo. Como que nós vamos resolver? Utilizando o teorema de Pitágoras, que vai ser hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, C ao quadrado mais A ao quadrado. Muito bem, então como que vai ficar isso? Hipotenusa ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvo primeiro as potências. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, 3 vezes 3 é 9. No lugar do 3 ao quadrado, eu ponho 9. Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Muito bem, 4 ao quadrado é igual a 16, então no lugar do 4 ao quadrado, eu vou pôr 16. Resolvemos a potência, agora basta somar. 9 mais 16 vai dar 25. Muito bem, agora eu tenho uma outra situação. A hipotenusa, que o hzinho está ao quadrado. Se ele está ao quadrado, passa raiz. Então vamos ver como que vai ficar. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de 25. Como que eu vou resolver a raiz quadrada de 25? Eu tenho que saber qual é o número que vezes ele mesmo que vai dar 25. No caso aqui vai ser 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a raiz quadrada do 5 vai ser... Aliás, a raiz quadrada do 25 vai ser 5. Então, a hipotenusa é igual a 5. Ou seja, a diagonal do triângulo... Aliás, a diagonal da cerca
de Antônio equivale a 5 metros. Uma escada de 17 metros de comprimento está apoiada em uma parede de um prédio de 15 metros ao chão. Qual é a distância do nível do chão da escada à parede? Nesse exercício, queremos calcular o valor de x. Então, vamos observar a figura a seguir. Nesse triângulo, eu tenho uma escada, que é a hipotenusa. Essa escada ela está apoiada na parede. Então, a escada ela tem 17 metros de comprimento, que está apoiada na parede, que mede 15 metros de altura. E a pergunta do exercício é o valor do x, ou seja, ele está pedindo para nós calcularmos a distância do chão da escada até a parede, que é o valor de x. Para isso, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Na nossa figura, a hipotenusa é a escada, e o que sobrou, o chão e a parede, são os catetos. Então vamos montar a nossa relação. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, h ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Agora vamos substituir os valores. Hipotenusa é 17. Então, no lugar do h, eu vou pôr 17. Não posso esquecer do quadrado que está no h, tá? Ele acompanha. É igual a 15 ao quadrado, que é o cateto, mais x ao quadrado, que é o outro cateto. Na realidade, o que eu quero descobrir é o valor do x. Agora, basta resolver o 17 ao quadrado e o 15 ao quadrado. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, vai dar 289. Então, 17 ao quadrado é 289. Igual, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, vai dar 225. 225, mais x ao quadrado. O x ao quadrado eu não mexo, porque x vezes x é x ao quadrado. Como eu quero o valor do x, então tudo que não for x vai para o outro lado com sinal invertido. O 225, ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então vai ficar 289 menos 225, igual a x ao quadrado. 289 menos 225 é 64. Então, x ao quadrado é igual a 64. Se o x está elevado ao quadrado, ele passa a raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é 8, ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo que vai dar 64? No nosso caso, é 8. Então, o valor aí que eu estou procurando é 8. No caso, 8 metros. Então, o valor do x é 8 metros. O triângulo ABC é retângulo em A. O cateto AB mede 3 centímetros e a hipotenusa mede 5 centímetros. Determine a medida do cateto AC. Nesse exercício, nós temos o triângulo retângulo, onde o segmento AB é igual a 3 centímetros, o segmento BC é igual a 5 centímetros e o segmento AC é o que eu quero descobrir, então eu vou chamar de x. O segmento AB é o cateto, o segmento BC é a hipotenusa e o segmento AC é o outro cateto. Eu tenho dois valores conhecidos dos dois lados e um terceiro que eu quero descobrir, então eu vou usar o teorema de Pitágoras, onde hipotenusa ao quadrado é igual
a soma dos catetos ao quadrado. Agora basta substituir os valores. A hipotenusa é 5 centímetros. Não preciso pôr a unidade de medida, basta pôr 5. Então, a hipotenusa é igual a 5 ao quadrado, igual o cateto, que vai ser 3 ao quadrado, mais x ao quadrado. X é o valor que eu quero descobrir. 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, que é 25, igual. 3 ao quadrado não é 6, é 3 vezes 3, que vai dar 9, mais x ao quadrado. Por enquanto eu não mexo nele. O que eu quero é o valor do x, então o 9 não é x. Eu passo ele para o outro lado, invertendo a operação, ou seja, invertendo o sinal. Se está mais, vai menos. Então, 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. 25 menos 9 dá 16. Então, x ao quadrado é igual a 16. O x está elevado ao quadrado. Então, o quadrado passa como raiz. Vai ficar x ao quadrado, aliás, vai ficar x igual raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16. Qual é o número que vezes ele mesmo que dá 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, x é igual a 4. E esse é o valor do cateto que eu quero descobrir. No caso aqui, vai ser 4 centímetros. A ideia de proporcionalidade, fundamental no estudo dos números, aparece também em várias situações envolvendo figuras geométricas. Comparando as medidas dos triângulos abaixo, observamos que eles variam em proporcionalidade direta. Qual é o valor de x para que os triângulos fiquem proporcionais? São dois triângulos. Um triângulo tem um lado medindo 1 e o outro lado medindo 2. E o segundo triângulo tem um lado medindo 2 e o outro lado medindo x. Nesse exercício, os dois triângulos são proporcionais. Então, eu tenho os valores dos lados do triângulo verde e os valores dos lados do triângulo azul. E o que nós queremos é descobrir o valor do x. Como que iremos fazer? Simples, vamos fazer uma comparação. Eu vou pegar os valores do lado do triângulo verde e comparar com o outro valor correspondente do lado do triângulo azul. Então, vai ficar da seguinte forma. 1 está para 2, assim como agora eu vou fazer a mesma coisa com o 2 e o x, o outro valorzinho do lado do triângulo verde com o outro valor que é o x que eu quero descobrir do triângulo azul. Então vai ficar 2 está para x. Já montei aí a nossa relação. Agora basta resolver. Vamos multiplicar em cruz, ou seja, x vezes 1 e, logo em seguida, 2 vezes 2. Vai ficar da seguinte forma. X vezes 1 é 1x. Não preciso colocar o 1. É igual 2 vezes 2. A partir de agora, o vezes é um pontinho. Então, 2 vezes 2 aqui vai ser 4. Então, x é igual a 4. Achei o valor do x correspondente ao lado do triângulo azul. Um triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Um desafio que os especialistas se propuseram a resolver foi encontrar uma dessas medidas a partir de outras já conhecidas. Sendo assim, é possível encontrar o valor desconhecido de um lado desse triângulo retângulo conhecendo o valor item A.
apenas um dos seus lados. Item B, do ângulo reto e de um lado. Item C, do ângulo obtuso e de outro ângulo agudo. Item D, de um lado e de um ângulo agudo. Para resolvermos esse exercício, eu coloquei aqui as situações de cada item aí. Então, como que fica? É possível calcular no item A, é possível calcular, ou melhor, descobrir o valor de um lado do triângulo, conhecendo apenas o valor de um lado? Não, não é possível, tá? Eu preciso, para descobrir o valor de um lado do triângulo que eu estou procurando, eu preciso de, no mínimo, duas informações. Se eu conheço o valor do lado e não tenho nenhuma outra informação, mas eu preciso descobrir o valor do outro lado, e qualquer lado que seja do triângulo, isso não é possível, porque eu preciso de mais uma informação. No item B, eu preciso descobrir o valor do lado, que é o x, e só tenho mais uma informação, que é o valor do ângulo reto. Todo triângulo retângulo tem o ângulo reto. E o valor do ângulo reto aqui é 90 graus. Essa informação não é suficiente. Eu preciso de mais duas informações para que eu possa descobrir a terceira. Então, no item B também não é possível. Já no item C, eu preciso descobrir o valor do lado do triângulo e, segundo o item, conhecendo o valor do ângulo obtuso. O triângulo retângulo, ele não tem um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo maior de 90 graus. E o triângulo retângulo só tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, que a soma dos ângulos internos dele, de todos os triângulos, inclusive do triângulo retângulo, vai ser 180 graus. Então, no item C também não é possível. Agora, no item D, ele é possível. Por quê? Eu quero descobrir o valor do lado do triângulo, não importa o valor qual lado seja que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o valor do lado do triângulo. Eu tenho o valor de um outro lado e conheço também o valor do ângulo agudo aqui. No caso, é menor que 60 graus, menor ou igual, né, que 60 graus. E no caso aqui, no valor do ângulo interno do triângulo retângulo, esse ângulo mede 45 graus. Eu consigo calcular assim, utilizando seno, cosseno ou tangente, de acordo com a posição do ângulo aqui. Então, na alternativa D de dado, é possível. Por fim, nossa aula se encerra aqui. Bons estudos e até a próxima!